Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui na chuva para curtirmos o quarto episódio da terceira temporada da série The Orville, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então a um grande episódio aqui também dessa terceira temporada. Sim, a série sempre mantém bons patamares, digamos assim, porque já se construiu bastante conceitos interessantes aqui neste show. Sim, temos principalmente relacionado às espécies. Se, por exemplo, quando a gente investiga um pouco mais da cultura dos Moklas, via Bortus e Clyden, temos também, por um outro lado, uma vertente mais dos inimigos, Os Moklas são amigos. Os inimigos, bom, temos os Krill, sim, um grande conjunto ali também de boa cultura, O aprofundamento no que eles são, E, claro, eles estão na fase agora, antes eram puros inimigos, Afinal, desde o primeiro episódio, a estreia lá da série, da primeira temporada, eles foram apresentados como o grande inimigo da União Planetária. Mas depois a história se desenvolveu e eles chegaram a um certo acordo, ou pelo menos o começo de, Isso, mais basicamente, já aconteceu lá na segunda temporada. E agora, digamos que ficou aqui então para a terceira, justamente a definição da paz. E é justamente o que trata então esse episódio, se é possível ou não, na verdade. Porque logo de cara a gente já tem uma bela de uma surpresa. Temos lá a Teleia, que foi justamente aquela Krill que era para ser apenas uma participação naquele episódio, aquele primeiro episódio relacionado mais profundamente aos Krills, lá da primeira temporada. Eu acho que é o sexto episódio, se não me engano, eu ainda não revisitei ele. Sempre lembrando, pessoal? Na segunda-feira eu faço resenhas da primeira temporada, na terça faço resenhas a respeito da segunda temporada e aqui na quinta faço da terceira. Enfim, não revisitei ainda aquele episódio onde os Krills apareciam com mais força, E sim, essa personagem Teleia é lá daquela época, mas ela era para ser apenas uma participação justamente naquela situação, naquele contexto, e acabou. Mas a atriz foi considerada tão boa pelo próprio Seth MacFarlane que falou, vamos continuar com essa personagem que ela é boa. E realmente, toda vez que ela aparece, nos traz uma boa interpretação, como aqui nesta abertura, Lembrando, que depois ela foi uma agente infiltrada dentro da Orville, disfarçada como uma ser humana. E ela simplesmente teve um relacionamento com o Ed, pois é, com o capitão. Sim, estava lá completamente infiltrada, mas, aliás, foi o episódio que eu acabei de comentar agora na terça-feira, sim, onde os dois tiveram um tete a tete um pouquinho mais profundo. Aliás, eu acho que eu até cometi um erro, que eu frisei bem lá na minha análise na terça-feira, mas acho que eu me equivoquei. Mas o que vale, Sim, eles se apaixonaram, depois, na verdade, tudo se apresentou como uma espécie de armadilha, Ela se ofereceu. Lembram, Lá na primeira temporada, naquele contexto da apresentação dos Krills, dentro daquela nave deles, ela era uma professorinha, dava aula para pequenos Krills, Pois é. Aqui, na segunda oportunidade, na verdade, no ano passado, Aqui que eu digo por causa da resenha na terça, Ela foi apresentada como, então, uma soldada. Ela saiu, então, lá daquela sua função civil de ser uma professora, se engajou na causa, mais militar do seu povo, para tentar, claro, achar uma brecha, de poder atacar a União Planetária. Era essa a missão dela, Ou seja, pegar alguém, e claro que ela foi atrás justamente do cidadão que matou o seu irmão, que foi o Ed Mercer, Pois bem, ela se apaixonou por ele por ela, Ou talvez da parte dela fosse apenas um fingimento, Mas de qualquer forma, Tudo aquilo foi uma isca para pegar ele, poder pegar alguns códigos da planetária, enfim, tudo que a gente viu lá no outro episódio. Só que depois, a gente acaba descobrindo aqui nesse terceiro que também aí ela mudou de novo. Se antes ela era uma professorinha, virou uma soldada, agora ela é uma ativista política, Tentando se candidatar a ser a nova chanceler ali justamente dos Krills. Pois é, exatamente então a cena de abertura aqui desse episódio, onde ela está fazendo um discurso inflamado para uma audiência enorme, naquela coisa da popularidade, ou melhor dizendo, do populismo. Ela se torna uma figura política meio que endeusada, sempre lembrando que a sociedade Krill é totalmente baseada na fé, lá naquela deidade, que é o Avis que eles chamam. Enfim, não importa, mas eles estão bem focados nas coisas
das escrituras, digamos assim. Ou seja, para eles, né, se envolverem assim emocionalmente com uma certa figura, não é tão difícil. E ela realmente vendeu um peixe da coisa da traição, né? O atual chanceler, que agora não me fugiu o nome, mas vai aparecer o nome dele aqui, ele meio que é considerado, bom, ela pelo menos vende esse peixe, né? Que ele é um grande de um traidor de todo o povo Kree, né? Tentando se associar ao neoplanetário, porque no conceito deles, né? Justamente baseado nos escritos religiosos, eles são o ser divino que existe no universo, né? A eles pertence todo o quintal que é o universo à volta do seu planeta. Basicamente, eles não podem se associar a ninguém e eles têm que dominar a todos. Só que estamos num contexto onde apareceram inimigos piores do que eles, né? Mais audazes, que foi os Kaylons, né? Que é lá da espécie cibernética do Isaac. Então, havia já uma certa união no finalzinho lá da outra temporada, da segunda, exatamente da União Planetária, com os Krees, para tentar, né, debelar a ação invasora justamente dos Kaylons. Só que aí, meio que a Teleia encasquetou que não, eles devem ficar na posição que sempre estiveram ali, na base dos escritos sagrados. E ela quer então se candidatar à chancelaria e quer derrubar na base da eleição, não é nenhum golpe de Estado, muito pelo contrário, na base da eleição mesmo. Ou seja, na verdade ela tem a força do seu populismo, né? A sua figura cheia de retóricas, pateta e patatá. Aliás, a cena inicial do seu discurso é longa. E uma coisa que eu já comentei em outros vídeos aqui a respeito da terceira temporada, né? Como eles têm a liberdade de fazer o episódio na duração que eles bem entendem, algumas coisas saem um pouco alongadas demais. Eu achei que o discurso foi um pouquinho excessivo. Depois eles até repetem um pouquinho o final, lá quando o almirante apresenta a questão Teleia para o Ed e para a Kelly, né? Enfim, podia ser um pouquinho encurtado, com certeza, né? Mas de qualquer forma, né? Temos essa apresentação, um contexto bastante interessante. Ou seja, aquela pessoa que, lembrando de novo, né? Quando ela participou daquele momento lá, onde ela fez a emboscada para o Ed, no final do episódio, ele a salvou mais uma vez. Quer dizer, salvou, na outra oportunidade não deixou de ser um salvamento também, porque ele quis proteger as crianças, ela estava dentro da salinha, a única sala que ficou protegida em toda a nave, né? Enfim, ele já salvou 2 vezes. E na segunda ocasião, foi meio que um artifício que ele se valeu para construir a paz entre os dois povos, né? Na verdade, os Krees e a União Planetária. Deixando aquele ato de não querer prendê-la novamente, né? Mesmo que ela tenha feito tudo, toda a tramóia, toda a emboscada, né? Todo o ardil, não importava. Ele perdoava, digamos assim, né? Claro, ele tinha um sentimento para com ela, né? Mas isso ajudava. E basicamente dali que nasceu um pouco do começo da paz entre os povos. E bom, a paz existe, né? Tanto que logo a cena a seguir, né? Temos aquela reunião ali justamente da União Planetária com o pessoal dos Krees, né? E temos ali uma questão de, tá meio que acertado que a paz existe, né? Há um certo apoio dos superiores, né? Da chancelaria lá dos Krees, né? De realmente se acertar com a União Planetária, né? E aí vem a questão que sim, ele está para ser eleito novamente, vai haver uma nova eleição, mas é coisa garantida. Ele até cita, existe sim uma concorrente ao cargo, mas pelas pesquisas ele vai ganhar facilmente, né? Sim, ela tem uma certa figura carismática, né? Tá lá no seu papo, na sua retórica, ele sabe que ela tem um certo peso, mas tem consciência que ele consegue ganhar fácil. O problema, claro, isso não vai dar certo, é óbvio, né? A gente meio que imagina que ele vai acabar perdendo a eleição, né? Dito e feito, a gente descobre isso mais à frente. E ele faz o convite, né? Justamente de, quando ele conseguir se reeleger, então a União Planetária terá a chance de, pela primeira vez, ir até a capital ali do planeta Creel. E aí que o almirante chama, né, justamente Ed e mais Orville, né, para participar, né, ser a nave que vai levar toda a delegação. Pois é, falando da delegação, né, uma daquelas representantes ali do pessoal da União Planetária, tem os almirantes, né, sentados à mesa, e tem mais 3 representantes. Tem o presidente, né, da União Planetária e mais 2 outros, né. A segunda mulher que estava ali do trio, acho que ela mal abriu a boca, né? Mas teve a outra, que é até da mesma espécie da Alara e da Tala, né? Shelleyana, né? Acho que é o nome da espécie, né?
aquela atriz, infelizmente, ela faleceu no ano passado, né? Eu acho que logo após ela ter filmado o episódio, né? Até esse episódio aqui é dedicado a ela, né? Ela foi atropelada, né? Enfim, ela parece que já havia aparecido em episódios anteriores. Eu confesso que eu não me lembro da presença dela, mas ela também fala muito pouco aqui nesse episódio, mas vale, claro, anotar isso, né? Enfim, Orville leva todo esse pessoal lá para, então, a capital dos Creels, né? E tá rolando lá o finalzinho da eleição e a coisa começa a ficar contrária ao que o atual chanceler acredita que vai acontecer. Enfim, traduzindo, né, a gente já sabe, né? Ele acabou sendo derrubado. Só que aí, mal, é aquela coisa, né? Ela já tinha oportunidade, a Teleia, de fazer a transição para o que ela achava certo para o seu povo de uma forma legal. Só que ela não foi nem efetivamente empossada, né? Ela não jurou, né? Acho que o juramento é uma questão também religiosa, né? Ela não cumpriu o ritual por completo, né? E claro, o chanceler falou que ia meio que revidar, ia meio que melar a eleição, basicamente. Mas antes disso, ela mesma, aí que ela fez o golpe de Estado. Ela estava legal e depois ela transformou tudo na base da ilegalidade, né? Porque ela mandou as forças, né, pegarem justamente o atual chanceler e o deter. E claro, também trancafiar todo o pessoal ali, representante da União Planetária, que ela ainda não sabia que o Ed estava presente. E aí a gente sempre fica naquela dúvida, peraí, mas ela gostava ou não gostava do Ed lá pelo aquele episódio da segunda temporada, né? Todo mundo achava que sim, né? Que ele conseguiu dobrar ela, né? Na verdade, foi uma ponta de lança da paz, foi ela. Na verdade, não foi. A gente pode concluir que não, né? Teve outros episódios depois relacionados ao Creels, mas eu ainda não revi, também não lembro se ela foi citada. Ela não apareceu, acho que ela só foi citada, eu acho. Mas o que importa, né? Então, quando ela fez essa transição, né, de professora para soldada e de soldada para política, ela começou, acho que, a pirar a batatinha por completo. Mas, mesmo assim, ainda ela quer proteger o Ed, porque depois, quando chegar aquele momento que ela mata, né, para toda aquela massa lá, né, fervorosa pela sua figura política, né, ela mata o então chanceler. Ela também diz, né, promete, não, também vou matar todo esse pessoal da União Planetária que está por aqui. E aí que ela acaba descobrindo que o Ed está no meio do grupo, né? E ela faz uma certa leviandade para o seu cargo, né? Ou seja, ela que salva o seu amado, né? Ela diz que não, mas sim, né? Ela sente alguma coisa por ele, né? Até foi uma cena um pouquinho dúbia, né? Porque ela manda que os guardas recolham ele, né? E em vez dele voltar lá para a cela onde está todo o resto do pessoal, ele começa a ser levado por uns becos lá da cidade, eles saem do prédio, né? Vão andando por um bairro, digamos assim, mais popular pelos guardas, né? E você fica na dúvida, caramba, ela vai salvar ele, né? É claro, eu achava realmente que ela estava salvando, mas ao mesmo tempo aconteceu uma outra coisa, que aí sim deixa o episódio até mais interessante. Mas antes de falar exatamente desse ponto, a gente precisa lembrar, né, que enquanto isso, né, lá na Orville, Kelly está ali sob o comando, né? E recebe, né, aquela ameaça, né, que, claro, quando ela passou a ser a nova chanceler meio que antecipadamente, né, sem os rituais completos, né, já foi ameaçando a Orville ali e querendo que a nave se rendesse. Obviamente que Kelly falou que não vamos fazer isso, tá maluco? Cadê o pessoal que desceu aí, né, os representantes da União Planetária? E, claro, não teve acordo, começou uma certa briga. Mas antes de começar, de fato, né, ela falou pro Lamar e com a ajuda da Claire, né, executem a Diretiva 21. E aquilo foi muito... Caramba, que negócio é esse, né? Eles têm uma arma secreta, mas eles não vieram em missão de paz ali para justamente fazer o acordo, né? De eles poderem se acertar definitivamente com a União Planetária. Eles já tinham uma carta na manga para qualquer coisa que desse errado. Que negócio é esse de Diretiva 21? Enfim, foi um negócio bastante sustentado durante muito tempo aqui no episódio, né? Ok, mas voltando então para aquela situação onde o Ed estava sendo levado ali pelas ruas. No meio do caminho, né, um sujeito meio qualquer começa a meio tentar falar com ele e os guardas, né, uma situação ali também meio maluca, você fala, caramba, ele vai ser salvo e agora vem alguém atrapalhar? Porque era óbvio que ele estava sendo salvo a mando de Teleia, né?
Mas não, aí esse grupo que chega mais derruba os 2 guardas que o estão conduzindo e ele é levado de maneira assim completamente misteriosa, com maior grau de mistério do que foi lá a Diretiva 21, né? De qualquer forma, né? Ele é levado para uma casa ali e de repente um casal que está lá dentro, né, abre uma porta e apresenta uma criança. E que é isso? E eu pensei na hora quando apareceu a criança, ela deve ser também uma certa divindade, né? Que vai salvar tudo. Obviamente, né? Se toda a sociedade está baseada, né? Se bem que tem aquela baita estátua lá do Ives, né? É uma figura grotesca também, né? Enfim, pode ser uma coisa, sei lá, uma coisa relacionada à religião que vai salvar toda essa pendenga, né? Mas não, aí tomamos a surpresa e realmente eu nunca esperei por isso, né? A criança que tem ali é filha do Ed. Como assim? E filha da Teleia também, né? Óbvio, ele não transou com mais ninguém, né? E é esse ponto que talvez eu tenha cometido erro quando eu fiz a análise na terça-feira do episódio 4 da segunda temporada. Eu falei, né? Eles tiveram lá todo o relacionamento entre eles, mas não chegaram a justamente transar. Mas não, eles fizeram isso. É que parecia, no papo que ele teve com a Kelly e também com o Gordon, que ele não chegou lá na terceira base, como eu comentei, né? Que é a gíria americana para você realmente, né, chegar junto. Mas parece que não. Eles realmente transaram. Tanto que, né, se não tivesse isso, não tinha como a criança nascer. E aí tá uma questão interessante que agrega ao episódio, que era apenas um episódio mais político, né, do que qualquer outra coisa. Claro, ele ganhou um pouco de ação depois, mas transformou o episódio também numa questão que agrada aos amantes da ficção científica, claro, né, que é a junção de espécies, né, que, claro, né, as feições ali da menina, né, basicamente o rostinho dela totalmente humano, mas, né, tem o crânio totalmente da mãe, né, enfim, uma mistureba bastante interessante ali, produzida ali pela boa e velha diversão, né, enfim. E aí o Ed tem uma questão bastante interessante, né? Caramba, eu nunca imaginava isso realmente, né? E qual a situação então que a menina tá ali? Como assim? É que a mãe, Teleia, a rejeitou, né? Na verdade, ajuda ela de todas as formas possíveis, né? Mas não apresenta ela à sociedade, porque, claro, né? Ela passaria a ser considerada uma bela de uma aberração, né? Se é uma raça completamente que não se relaciona com ninguém, completamente xenófobos, né? Óbvio, né? Que a criança é uma miscigenação entre 2 espécies, uma coisa completamente inconcebível. Então deixa a criança ali isolada aos cuidados ali daquele casal, mais da mulher, eu acho, né? Mas enfim, o que importa é essa questão. Mas ela, aquela mulher que cuida da Anaya, né? Ela vende a ideia, né? Você precisa fazer com que através dela tudo se resolva, né? E ela até comenta um ponto interessante, né? Que não basta apenas, né, destituir a Teleia, né, jogar para o povo, não, você tem uma filha com um humano. Não, não é isso, né? Prejudicar a carreira dela, né? Porque na verdade, se ela cai, vem outra no lugar, né? Com a mesmíssima ideia de não querer a paz com a União Planetária, né? Na verdade, o que se pede ali para o Ed é tentar convencer através da criança, né, que exatamente ela pode mudar a situação. Ou seja, a criança é uma representação completa, né? Que é possível a união dos povos, não precisa existir o ódio. Crios e humanos podem se juntar porque inclusive podem procriar. E basicamente o Ed compra a ideia realmente e volta lá pro palácio, né? E a Teleia fica, cara, você é idiota, eu te salvei, você me salvou, eu te devolvi. O que você fez por mim, né? Você voltou, agora eu vou ter que te matar, caramba. E ela realmente é resoluta nesses pontos. Chega lá na cena, né, realmente, né, onde vai fazer o massacre de todo mundo ali, né. E, bom, eu sempre apostei, quando começou a ficar esquisito, na verdade, desde que começou o episódio, eu fiquei com uma sensação que o presidente ali, ele estava vestido de camiseta vermelha, né, nos velhos conceitos de Star Trek, né, que quem tá de camiseta vermelha é o sujeito que vai morrer no episódio em algum ponto, né? Eu tinha certeza que ele ia morrer, né, porque quando o negócio começou a ficar confuso ali, né, situação de mudança de chanceler, eu falei, esse presidente vai rodar. Dito e feito, né, ele foi o primeiro ali de todos que ela ia passar a adaga, né. Ela meteu no cidadão e foi embora, né. Só que aí, quando ela ia partir para os outros, né,
chegou lá ajuda, né? Que ajuda veio também daquele pessoal que estava lá cuidando da Anaya, né? Aliás, falando nisso, né, o nome dela, né, é o título do episódio, né? Que é Chuva Suavemente Caindo, né? Bem bacana, né? E, bom, eles foram salvos ali no contexto, e aí que vem, quer dizer, vem a surpresa, na verdade, né? Que eu não estava também pensando, eu achava que as duas pessoas ali, os dois crews que salvaram eles, tinham a ver com aquela mulher que cuidava lá da Anaya, né? Mas na verdade não, aquilo ali era a Diretiva 21. Na verdade, aqueles dois sujeitos ali, né, ou na verdade um homem e uma mulher, eram o Lamar e a Claire, né, ali completamente modificados, né, e estavam ali cumprindo então a tal da Diretiva 21, que era exatamente isso, né. Então aquele tom de mistério que reinou durante muito tempo era basicamente apenas isso, ou seja, era apenas uns infiltrados que iam salvar os aprisionados, somente isso. Eu achei um pouquinho, caramba, fizeram tanta questão, né, de enfatizar, não, estamos fazendo a Diretiva 21, aquela ordena para Lamar e Claire executarem, né? Depois, quando chega a armada ali da União Planetária, a almirante que está ali comandando aquela flotilha, pergunta, e aí, como é que está o negócio lá da Diretiva 21? Aquele fala, não, está em andamento, mas a gente não pode confiar que exatamente isso vai ser a solução. Eu estava pensando, por exemplo, que seria alguma outra arma que iria também se valer da luminosidade para ferrar os crews de novo, né? Mas não, era apenas um típico comando que vai lá, né, se camufla e faz o resgate. Só isso. Eu achei até broxante, para falar a verdade, quando tudo se resultou nisso. Aí tem uma cena de perseguição típica, pá. Bom, mas em termos de ação, sim, a batalha lá em cima, em órbita, caramba, foi bem bacana, né? De todas aquelas naves ali da União Planetária, mas as naves dos crews, foi bem bacana mesmo. Agora, o episódio também não se resumiu a isso. Teve uma outra parte ali relacionada à filha de Ed e Teleia, que também faz com que o episódio também fique muito do interessante, que é exatamente a questão, quando ele vai falar com ela, quando ele volta lá ao palácio e joga na cara dela, você não queria a menina, por que você a teve, né? Por que você não a tirou, né? Basicamente, né? Porque deixa a filha como uma prisioneira, simplesmente a renega. E ela fala a questão, não, o pessoal não vai gostar, ela é uma mistura de nós dois, isso não vai dar certo. E aí ela veio com a questão que, para a cultura deles também, ela nunca que poderia pensar em tirar ela, né? Ou seja, fazer um aborto, né? Simplesmente isso, né? Ela nunca poderia fazer isso. E ela mostra para eles, né? Para o Ed, na verdade, né? O que isso quer dizer ali dentro da cultura, né? Porque ela joga na cara dele, né? Como pode, né? Eles, os seres humanos, reclamar que alguém deixa a pessoa viva, né? Uma criança viva, se eles, os seres humanos, matam à vontade várias ainda dentro do útero da mãe, né? Exatamente uma boa tijolada que Teleia deu na cara do Ed, né? Em nome da espécie humana, digamos assim. Mas aí ela vai mostrar então o que acontece com quem faz esse ato, né? De tirar a vida de uma criança que não teve oportunidade de nascer, né? Exatamente, eles têm uma espécie de uma projeção holográfica que aprisionam então os pais, né? Quando se descobre, né? Seja por denúncia ou sei lá o quê, enfim, não importa. Se um casal aborta a criança ainda no útero da mãe, simplesmente eles são presos, né? E dá para perceber que eles não estavam juntos, né? Eles voltam a se reunir ali dentro daquela sala e dentro ali daquele pequeno, podemos considerar castigo ou uma pena que eles vão cumprir talvez durante muito tempo, aquela criança que eles abortaram é projetada ali. Pois é, através de DNA, um monte de coisa, enfim, recriam a criança, né? Ou seja, ela cresce ao ponto de ela poder perguntar, você é a minha mãe? Ou você seria a minha mãe? Ou seja, aquilo é um castigo. Durante quanto tempo eles vão ficar penalizados a ficarem vendo a cria ali, né, que já mataram há um tempo antes? Pois é. Agora, uma coisa curiosa, né? O Ed, ele reclama daquilo, daquela sentença dada àquele casal. Ele fala, você quer que a sua filha viva neste mundo? É uma coisa meio contraditória, né? Eu não entendi direito, para falar a verdade. Ele é contra esse tipo de castigo dado ali para aqueles pais que abortaram uma vida que nem chegou a nascer ainda.
ficou uma coisa meio esquisita, para falar a verdade, né? Claro, algumas pessoas podem achar que ele está certo em criticar essa coisa meio horrenda da cultura ali, dos crios, mas é uma coisa de debate, na verdade. Né? A boa ficção científica apresenta vários lados de uma situação conflituosa, e essa aqui, sim, com certeza, é a melhor situação que a gente pode encontrar aqui dentro desse episódio, uma coisa completamente inesperada. Tem a surpresa legal de Ed ter uma filha, mas o contexto de Teleia não querer cessar a vida da própria filha por questões culturais, mas por causa disso também quem faz é castigado durante provavelmente muito tempo, é muito interessante aqui para o contexto incluído dentro desse episódio. Contexto da cultura crio que eu digo, né? Enfim, muito bacana mesmo. Ou seja, e no fundo, todas as questões apresentadas não foram resolvidas, porque ela continuou ainda como a chanceler dos Creels. A desunião provocada pelo seu ato vai resultar, claro, num fortalecimento lá dos Kylons, ou seja, é um episódio que deixa muita coisa aberta para o futuro, e também o finalzinho dele, né, quando a gente vê que ela continua ainda a acompanhar a filha através de monitores, ela não vai até lá, ela está só apenas acompanhando. Ou seja, o que ela vai fazer de tudo isso? Tem muita coisa aberta assim a partir desse episódio. Um episódio muito bom, muito interessante, alto nível também. Mas ele tem um defeito, que é o que eu já comentei, né? Justamente, ele fica valorizando bastante aquela coisa lá da Diretiva 21 e na verdade não ser nada demais, né? A única coisa que você pode dizer, não, é porque agora é realmente um tipo de um implante, uma transformação corporal que tanto o Lamar quanto a Claire passaram para poder se infiltrarem. Mas antes eles já tinham feito isso lá na primeira temporada e era através de uma holografia. É muito mais simples. Por que apenas no bizarro isso? Por que agora é mais complexo? Não entendi o motivo. Ficou um negócio meio perdido, largado, que ele não se conecta com o que havia antes. Simplesmente era uma coisa muito simples. Só porque o próprio Creel ele fez isso, né? Porque quando a Teleia foi lá de espiã, infiltrada na Orville, ela estava completamente transformada. Não entendi, não tem motivo. Era simplesmente mais fácil, até por ser uma missão quase suicida, porque se eles dois não conseguem chegar até todo o grupo ali da União Planetária, eles iam morrer na missão também, né? Ou seja, podia muito bem ser apenas aquela questão da holografia, aquele disfarce holográfico, o que era funcional lá na época da primeira temporada. Não tinha por que não ser aqui também, principalmente por ser uma coisa de poucos instantes. Realmente, eu não entendi. E só isso faz o episódio sim cair à sua perfeição, com certeza. Eu ia dar sim 5 estrelas, mas eu fiquei tão bodeado com essa coisa aí de Diretiva 21 que vou tirar meio ponto. E, portanto, para o 4º episódio da 3ª temporada de The Orville, embora seja sensacional, muito bom mesmo, não merece 5 asteriscos. Apenas 4,5. Fui muito rigoroso ou não? É isso.